Maravilha, pessoal. 6h05, começando oficialmente aqui nosso webinar, então. Muito obrigado aí pela presença. A gente vai estar gravando aqui esse webinar e o conteúdo todo em PDF vai ser enviado para todo mundo por e-mail, mas fiquem à vontade para compartilhar esse link enquanto isso, para a gente convidar mais gente aí para ouvir. Eu tenho a sorte de ter mais pessoas aqui para me ajudar hoje e falar um pouco sobre esse assunto que eu acho que não tem muito como a gente fugir atualmente. A Letícia, do meu time, faz parte da Prohora aqui do Brasil, está aqui no call. O Gabriel Carmo, Head de Business da Delivery Center. Tive o prazer de trabalhar com ele na Uber bastante tempo. E o Felipe, Country Manager do Brasil, da PayU, que é uma fintech bem grande já, presente em vários países. Um fun fact aí que a minha empresa é cliente dele e daqui a pouco a dele vai ser minha também. Vamos ver se ele me dá uma chance aí no fim do call. Vou deixar eles se apresentarem rapidinho e a gente começa a falar. Letícia, se quiser começar você. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Como o Bruno falou, esse é um assunto muito importante no momento. E as dicas que a gente vai trazer aqui para vocês é realmente com a ideia de que todo mundo consiga tomar um objetivo, mesmo no meio dessa loucura toda que está acontecendo, que todo mundo consiga encontrar um momento de tranquilidade para continuar trabalhando com dinamismo e efetividade. Então, prestem atenção nas dicas aí, que tenho certeza que são bem valiosas. A Tro é uma empresa que desde o início traz o home office na cultura, exatamente por conta da confiança que a gente tem entre todos os funcionários. Então, a gente quer compartilhar isso com vocês, para que vocês consigam trabalhar também de maneira efetiva, e tenho certeza que o Gabriel e o Felipe vão trazer muitas dicas boas também. Gabriel, bem-vindo também, já se apresenta aí, que você gosta de falar bastante, que eu sei. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Secato. É um prazer estar aqui com vocês também. Espero que a gente tenha uma hora bastante produtiva e que a gente troque bastante conhecimento, boas ideias aí sobre o home office. A minha história é legal porque eu já passei por empresas super tecnológicas que o home office era normal e natural e passei por outras em que quando você propõe home office todo mundo acha esquisito. Então, vou falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Legal. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem. Felipe aqui, Country Manager da PayU. Como o Gabriel, Bruno e Letícia mencionaram, a gente espera aí ter esse bate-papo mais até informal com vocês e tentar ajudar, né, a todos com as nossas dicas nesse momento de crise mundial, né? Então, em que o home office ficou em evidência, basicamente compartilhar o que a gente está fazendo, o que a gente está tendo de insight para melhorar a produtividade de todos. Perfeito, obrigado, gente. Então, um pouquinho do que a gente vai falar hoje, não é surpresa para ninguém, né? Um pouco da razão de por que a gente está o mundo inteiro em home office. 2, para quem estiver começando a decidir como vai fazer isso, de que jeito, um pouco por onde que a gente começa. Vamos abordar alguns mitos e realidades sobre home office, o que a gente costuma escutar de quem tem menos experiência ou não conseguiu implementar muito bem, e como que a gente resolve isso, principalmente. O Gabriel vai trazer toda a experiência dele de vendas, uma coisa que a gente fez questão de trazer empresas diferentes aqui. Então, a Delivery Center é um marketplace, para quem não conhece muito o modelo de negócio, o Gabriel vai explicar depois, trabalham com logística. Então, ele vai falar muito sobre como migrar vendas que são, por tradição, mais presenciais para esse mundo online agora. O Felipe vai falar hoje sobre Customer Success, então o desafio de manter os clientes engajados mesmo com a crise. E no fim, acho que a gente faz um wrap-up aí de melhores práticas que a gente já discutiu entre nossas empresas para fechar. E o Q&A para perguntas no final também. Bom, acho que esse slide aqui, ele tem poucas novidades. O único fato triste é que a gente fez esse webinar na Colômbia semana passada. Na semana passada não eram 196 países, eram 170. A gente já está no mundo todo com essa doença. Acho que graças a Deus, ela ainda não evoluiu para um percentual de fatalidade ainda tão alto, ainda é muito alto, ainda é muito sério, mas os países estão conseguindo conter muito bem, estão mantendo as taxas de mortalidade dentro do possível aceitável. Mas o que a gente quer falar aqui hoje é sobre todo mundo estar na mesma página dessa doença, que
Nosso objetivo hoje não é mais vencer essa doença. O que aconteceu no mundo inteiro, o jeito que ela se propagou, já mostrou que a doença ela vai contaminar todos os países. Os países que não tiverem bons métodos de controle vão sofrer muito mais do que os outros. Então, o que a gente quer falar aqui, só para colocar todo mundo na mesma página, é um pouco sobre o que a gente pode fazer hoje e como que o home office, então, vai salvar o mundo e vai salvar vidas. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele saiu algumas semanas, 2 semanas no Washington Post. É uma pesquisa de alguns médicos de Stanford, depois eu posso passar junto com a apresentação. E ele mostra, aquela linha vermelha, o que é hoje, em média, a capacidade hospitalar de UTI, que são os pacientes que chegam em estado grave, na maioria dos países. Ali no eixo Y, a gente vê na casa dos milhões. Aquele gráfico azul, aquela curva azul mais densa, é a previsão do pico de pessoas que vão precisar de uma estrutura altamente avançada de UTI para conseguir ter alguma chance de conter essa doença. E ali em cima, no azul menos denso, é o total de pessoas que vão ser contaminados. Então, não se enganem, a gente não vai mais vencer essa doença, a gente não vai mais eliminar ela tão cedo. O que a gente precisa fazer é essa contaminação que é iminente, ela não acontecer em 6 semanas, mas ela acontecer em 6 meses, em 6 anos. Se a gente conseguir prevenir esse contágio, a estrutura que os hospitais hoje podem aguentar não vai ser tão forçada para cima. Então, é isso que a gente está fazendo com o home office, é garantir que cada pessoa que poderia estar se contagiando não está e que os hospitais não vão aguentar. É super importante a gente ficar na mesma página sobre esse assunto, porque eu acho que a gente hoje, infelizmente, é bombardeado de notícias, muita coisa importante se perde, tem muita fake news. Então, o que a gente resolveu trazer aqui um pouco do que já foi comprovado com estatísticas do que vai acontecer se a gente não fizer. Eu estou assumindo aqui que todo mundo que está nesse call está em home office, então já fico feliz aqui que todo mundo que está aqui está contribuindo para a gente contaminar menos o mundo e salvar mais vidas juntos aí com tudo isso. A gente está na mesma página, então, e assumindo que o home office não é mais uma opção e que a gente tem que já falar sobre ele, pensando em diretrizes recomendadas e como começar, essa é uma discussão grande que a gente teve porque em vários países, no Brasil não tanto, tem contrato de trabalho específico para home office, o acordo jurídico, tem emendas nas partes trabalhistas desses países que dizem exatamente como que funciona o home office, quais são as limitações. Aqui no Brasil e em vários outros países, a gente está correndo para querer criar essas regras. O que é aceitável? A gente vê o nosso presidente aí falando um monte de coisa, cria emenda, anula emenda, cria regra, descria. Então, a gente está aprendendo agora como que vai ser isso para conseguir salvar essas vidas. Então, já que a gente não tem hoje uma regra super clara para tudo, não tem uma regra criada que é universal para as empresas, o que a gente aprendeu na Truora e pelo que eu conversei com o pessoal aqui, como é que a gente viu em várias startups aqui no Brasil. Todo mundo quer a mesma coisa, né? Todo mundo quer sobreviver a essa crise, todo mundo quer ver a sua empresa perseverando e não morrendo. Então, se a gente começar assumindo que todo mundo quer continuar indo bem, continuar avançando, o que a gente precisa fazer dentro de cada situação, dentro da cultura de cada empresa e do business de cada empresa, é entrar num consenso entre as partes do que funciona bem para todo mundo. Então, o que a gente vê como diretrizes que fazem sentido é você deixar super claro, você agora pensando como funcionário, como membro de uma empresa ou como empreendedor, né? O que você precisa dentro do ambiente da sua casa para conseguir exercer seu trabalho minimamente possível. Dentro da sua situação, quais são os dias e horários que você pode estar disponível, como que isso funciona. Qual que é a sua responsabilidade no trabalho, então que elementos que você tinha no escritório, ou tinha na fábrica, ou tinha onde quer que seja que você trabalhava, que tem que ir para casa, ferramentas e recursos. E, em alguns casos mais avançados, quais são as medidas de segurança que você precisa levar para casa para conseguir efetuar bem o seu trabalho. Então, assumindo que todo mundo tem essa mutualidade de ser transparente e deixar super claro o que você precisa, esse é o primeiro passo de todos. É garantir que todo mundo está alinhado no que é necessário para continuar efetuando o seu trabalho. Então, se você é um engenheiro de TI que trabalha com uma infraestrutura de rede de dados super avançada, você precisa provavelmente de uma internet muito boa, de uma estrutura muito boa. Se você não tem isso na sua casa,
é não só do seu interesse, mas da sua empresa de estruturar isso. Então, acho que esse é o primeiro grande passo, é ser super transparente com a sua equipe, com o seu líder, com o seu liderado e garantir que todo mundo está na mesma página do que é necessário para continuar executando. Dado que a gente hoje, então, entende que o contexto mundial é esse, a gente precisa estar em home office e agora a gente está se pré-disponibilizando a fazer isso, a gente abre uma porta para milhões de pessoas que nunca trabalharam dessa forma. Na Truora, que nem a Letícia comentou, a gente tem uma história um pouco atípica. Eu e a Letícia, a gente aqui é do time do Brasil, mas a gente tem cofundadores em São Francisco, no México, em Bogotá, em Lima, na Argentina. Então, a gente já começou com um time remoto internacional. Então, a gente foi obrigado a criar, dentro da nossa cultura, processos, dinâmicas, diretrizes e, principalmente, encerrar esses mitos quando alguma pessoa que vinha de fora e falava que não ia dar certo, que não ia conseguir trabalhar sozinho. Então, tem pessoas aqui hoje que estão, por exemplo, no país, no Peru, que a gente acabou de lançar, que estão sozinhas lá. E ainda assim a gente consegue ter uma cultura de alta performance e de muita eficiência. Então, trabalhar esses modelos mentais é algo do que a gente vai fazer aqui na escola agora. Depois de trabalhar os mitos, e a gente elimina eles, a gente fala de como que a gente vai executar. Então, assumindo que todo mundo acredita que o home office funciona e que é possível, quais são as ferramentas, quais são os dados culturais e os processos que a gente cria para maximizar. Isso vai diferenciar muito para cada empresa, muito para cada cultura. E, por fim, como que a gente chega nos resultados. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aceitar, principalmente para quem nunca trabalhou com o time inteiro em home office, com áreas e sub-áreas e pessoas que nunca estavam acostumadas a fazer isso, é que não é fácil. Né? Que a gente tem que, de fato, aprender todo mundo junto e trocar informação o mais rápido possível. Se vocês pesquisarem depois no Google, vocês vão ver que empresas como Yahoo e IBM, que hoje são gigantes de tecnologia, referência, hoje não, né? Sempre foram, são empresas que lá atrás, sem coronavírus, sem nada, tentaram home office e fracassaram. Então você pensa, putz, se a IBM não conseguiu fazer o home office, como que eu vou conseguir fazer na minha pequena empresa ou na minha empresa, na minha grande empresa, mas que não é tão grande quanto a IBM? E quando a gente foi pesquisar e entender, até vendo entrevistas e biografias dos CEOs da época, o que a gente viu é que o primeiro passo não foi bem executado, que é o passo de aceitar o home office. A gente fala muito a palavra embrace, que é abraçar a ideia. Então, quando a gente volta atrás e fala com esses líderes e lê a história que passou por trás do Yahoo, do IBM, a gente vê que são histórias onde já tinha um conflito de opinião entre a liderança, tinha um gerente que já estavam desacreditados, que não acreditavam muito, já tinham líderes que falavam, mas meu funcionário é malandro, ele não vai querer se conectar. Então, como essas empresas já começaram com muita descrença, esse foi concluído como o principal motivo pelo qual o home office não foi visto como eficiente. Então, por isso que eu reforço aqui, estresso esse ponto de que home office não é mais uma opção, a gente tem que fazer ele para salvar o mundo, para continuar evoluindo, e as empresas que quiserem continuar evoluindo com métricas saudáveis e fugir de demissões e de caos, tem que aceitar que esse é o caminho. E acho que ele começa muito com confiança. Então, assumir que o seu liderado, o seu peer, a pessoa da sua área, o seu chefe, ele também está perdido se é a primeira vez que ele está fazendo isso. Ou se ele fazia pouco, não tinha uma regra muito clara. Então, se todo mundo abraçar essa ideia e entender que esse é o primeiro passo, a gente já parte de uma fase muito mais simples de se sensibilizar e começar a criar os processos, o que vem de mais avançado. Então, vamos falar de mitos e realidades aqui hoje. Alguns mitos que a gente escutou e que eu já escutei também até antes dessa crise toda que começou. O primeiro é que home office causa desconexão na equipe. As pessoas não se veem, as pessoas não se falam, ninguém consegue se comunicar da mesma maneira como se estivesse no mesmo andar. Tem até aquela brincadeira, mas se eu quero resolver uma coisa, eu caminho até a mesa do fulano, dou um toquinho nele e ele trabalha. Isso eu já ouvi bastante. Segundo, mas meu funcionário, eu não acredito muito nele, ele já não tem hábitos muito bons aqui no escritório, ele ficar sozinho em casa sem um guidance, não vai ter produtividade, não vou conseguir controlar meu time. Esse é outro mito que a gente escuta bastante. Terceiro, para fazer o home office funcionar, eu vou ter que lançar uma série de ferramentas novas que eu não usava, vou ter que usar software de processo, software novo de comunicação, tem um pessoal aqui mais velho no meu time que não conhece muito bem, vai ser difícil.
E o quarto é, putz, tem muito dado sensível, sei lá se eu posso confiar nessa pessoa que está indo para casa com o computador da empresa, o que eu vou fazer agora? Eu não sei quais de vocês já ouviram esses mitos. Até convido depois o Gabriel e o Felipe a comentar um pouco sobre isso, mas a gente escuta bastante isso quando começa a discutir sobre home office. Então, como que a gente começa a resolver cada um desses mitos? Né? Como que a gente transforma um mito em realidade e conserta essa percepção de ineficiência? Desconexão de equipe é simples. Né? Então, o que você tem que pensar é como que o meu time funcionava antes do home office? O toquinho na mesa, caminhar até o outro andar, tinha uma reunião diária que era presencial com todas as equipes, ou tinha um que a gente chama de all hands em algumas empresas, que é uma reunião com a empresa inteira, que era presencial e que tinha um CEO falando. Como que a gente resolve isso? Trazendo isso para o mundo virtual da mesma maneira e até mais eficiente. Então, reproduzir o dia a dia e as oportunidades que você tinha de encontrar com a pessoa no mundo real e no mundo virtual. Na Truora, por exemplo, uma dinâmica que a gente vê que é super comum entre várias empresas é, putz, a área de vendas é muito colada na área de suporte, ou na área de customer success, ou de account management. Putz, quando o cliente que eu vendi tinha um problema, eu ia lá, dava um toquinho na mesa e o fulano resolvia. Cria um grupo no Telegram, se essa for a sua ferramenta, com essas pessoas e começa a criar essas dinâmicas virtuais. Ou cria uma reunião diária ou semanal para ter esses encontros. Ou dentro dos seus processos que tem de troca de e-mail ou de fluxo de processo, a gente vai falar mais de ferramentas ali para frente, cria as oportunidades que na vida real as pessoas tinham de se falar. Esse é um jeito que a gente resolve. Na Truora, por exemplo, a gente tem uma comunicação super aberta, super dinâmica, então a gente tem um grupo aqui para tudo. Tem um grupo da empresa inteira, tem um grupo que tem vendas e produto, tem um grupo de produto e engenharia. Então a gente reproduziu os toquinhos de ombro em subgrupos aqui do Telegram, que é a nossa ferramenta de comunicação, e as pessoas conseguem criar essas oportunidades de se falar muito. Maus hábitos de produtividade. Vamos falar um pouco mais para frente com exemplos também do Fê e do Gabriel, mas eu acho que está muito alinhado com disciplina, organização e iniciativa. Então, pensando hoje como líder, tenho certeza que você cria essas oportunidades também de fazer a sua equipe ficar com alta performance no dia a dia. Você faz um stand-up meeting, que é uma reunião em pé todo dia, que é bem comum em times de venda, ou uma reunião semanal com todo mundo, tem um e-mail que você já mandava todo fim do dia com o resultado do dia, ou tinha um processo de one-on-one entre pessoas da equipe. Então, a mesma coisa que a gente falou para a desconexão da equipe, trabalhar a produtividade, vai ter um trabalho de produtividade que é pessoal, que é individual, que é você ser muito produtivo com as suas tarefas, os seus KPIs, as suas metas, e tem um outro lado, que é você como líder, garantir para o seu time que ele tem todas as ferramentas e que os resultados estão muito alinhados. Na Truora, por exemplo, a gente tem uma cultura onde o resultado é tudo. Então, ninguém bate ponto, a gente não tem horário para trabalhar, as pessoas não têm uma obrigação de estarem concentradas. A gente tem um negócio que a gente chama de Daily Goal, onde todo dia a gente tem um bot, aqui depois eu vou compartilhar minha tela e mostrar para vocês, a gente tem um bot que é o Betico, que o Betico ele te lembra que você tem que falar para ele seu Daily Goal. É um bot que a gente criou. Aí você manda para ele seu objetivo do dia, que é uma listinha de coisas que você tem que fazer naquele dia, e durante o dia inteiro aquele bot fica te perguntando se você já conseguiu fazer, se tem algum problema, se alguém que pode ajudar. É um negócio que a gente criou na nossa cultura e que funciona muito bem. Então, todo mundo aqui tem seus KPIs diários com a sua área e com o seu líder muito bem alinhados. Então, a disciplina, a organização, ela é muito mais uma consequência do que tudo isso. Para a gente funcionou muito bem e é um jeito de equilibrar bem o individual e o coletivo. Tecnologia e diferença. A gente vai falar muito sobre ferramenta, o que a gente vai implantar para melhorar performance, alta produtividade. E aí tem muita gente que vai pela primeira vez ter que usar o Trello, o Asana, o Telegram, o Drive do Google, porque a gente estava tudo na intranet da empresa, agora está indo para o Google. Então, tudo isso a gente resolve com capacitação. Se a gente quebra aquelas primeiras barreiras, onde todo mundo aceita que é essa realidade e que a gente tem que dar um jeito de fazer o negócio funcionar com eficiência, capacitação vira só um processo. Vira um playbook, que é alguém que cria um processinho de ensinar para conseguir multiplicar o conhecimento, um call semanal para reforçar como usa uma ferramenta, treinamentos dinâmicos, isso a gente capacita as pessoas a fazer funcionar.
Falta de segurança de informação, nem vou falar com muitos detalhes, que eu não sou o maior expert aqui de sistemas de segurança, de TI. Eu entendo muito de background check e de onboarding digital, que é o que a gente vende na Truora, mas de estrutura de cybersecurity e de segurança de informação, eu acho que cada empresa tem uma pessoa que, em geral, sabe mais sobre isso e que sabe o que é necessário. Então, fica a dica para os técnicos de TI que estão aqui nesse call, garantir que você não só cria os processos para levar a segurança para a casa das pessoas, mas ensina ela o quanto isso é importante. Porque as pessoas hoje só fazem alguma coisa se elas saberem por que elas estão fazendo isso. Se você chegar e falar, clica nesse botão e não falar para que esse botão serve, ninguém vai se motivar a fazer isso. Então, muito alinhado com disciplina, com comunicação, com capacitação, explicar a razão do porquê das coisas é muito importante para motivar o seu time e fazer com que ele tenha um buy-in em tudo que você quiser passar para o seu time. Dito isso, eu vi muitas perguntas no formulário de quem se inscreveu para falar de o que queria ouvir, quais eram os desafios hoje. Eu acho que são pouquíssimas as empresas que estão sofrendo hoje com diminuição de receita, de vendas, de resultado. Por isso a gente trouxe um cara muito fera aí que a gente apresentou, que é o Gabriel, Head de Business, trabalhou em áreas de vendas de várias empresas tech do Brasil. Vai contar um pouco para a gente sobre boas práticas para vendas agora também. Beleza, obrigado, Secato. Pessoal, bom, só para começar aqui e explicar um pouquinho para quem não conhece o Delivery Center, nós somos uma startup que está operando mais ou menos há uns 2 anos, então é recente ainda, mas eu vou explicar de um jeito diferente. Tem um discurso corporativo, eu quero falar para vocês um exemplo prático do que é o Delivery Center. Todo mundo aqui deve estar acostumado a usar um aplicativo de comida para pedir comida de restaurante, né? Então, quando vocês estão com fome, geralmente vocês esperam que esse pedido chegue em menos de 1 hora, e você pede o prato do restaurante que você quer. O Delivery Center é uma plataforma digital que permite com que lojistas de alimentos também, restaurantes também, como nos aplicativos de comida, mas também de não alimentos, então qualquer outra loja que você pensar dentro do shopping, entregue os seus produtos como você está acostumado a receber sua refeição. Então, em um intervalo de 1 hora, 2 horas no máximo. Um exemplo bem prático disso aconteceu comigo e meu irmão, recente. A gente tinha uma festa de criança, de aniversário, e a gente não tinha comprado presente até a hora de ir para a festa. O que a gente fez? A gente foi correndo para o shopping comprar. Com o Delivery Center, a gente não precisaria. A gente poderia pedir, em 1 hora chegaria na nossa casa ou já no local da festa e a gente conseguiria entregar. Então, esse é um exemplo prático, mas existem qualquer outro tipo de produto que você possam pensar, a gente consegue entregar. Tá? Então, o Delivery Center ele permite com que esses lojistas de shopping eles se digitalizem e consigam fazer o delivery de qualquer coisa em um tempo muito curto, tá bom? Agora falando um pouquinho da minha parte aqui sobre vendas e marketing. Vendas não pode parar. Então, óbvio que tem setores e segmentos que são impactados por essa crise. Eu sei que tem empresas sofrendo muito, que não tem cliente, não tem como vender. Então, são casos específicos que realmente a gente tem que torcer para passar rápido essa crise. Mas para a maioria dos casos que ainda existe uma possibilidade de fazer uma venda ou fechar um contrato que seja agora para quando acabar a crise começar a funcionar, vendas não pode parar, né? Se vendas parar, a empresa deixa de faturar, deixa de receber dinheiro e aí complica tudo. Então, a ideia aqui é como usar o home office para a gente garantir que o time de vendas e que o profissional de vendas continue produzindo nesse período difícil. Então, eu separei 4 itens aqui rápidos para falar com vocês. O primeiro é disciplina, gente. Disciplina é você fazer o que tem que ser feito mesmo que você não queira, né? Então, assim, por exemplo, você pode trabalhar no home office deitado na sua cama. Acho que você pode apoiar o notebook no seu peito ou na barriga e trabalhar de algum jeito. Talvez não seja a melhor forma. Talvez isso te dê uma motivação diferente. Talvez sua voz fique diferente, sua postura e seu ânimo para levar o dia. Então, disciplina seria, mesmo eu estou em casa, deixa eu achar um lugar melhor para eu me posicionar. Deixa eu achar uma mesa, um lugar que eu me sinta bem, um balcão, onde eu vou conseguir ter uma postura melhor de trabalho. Tá? Esse é um exemplo prático de disciplina para os vendedores aí que estão nesse momento e para qualquer outro profissional também. O segundo, que eu acho mais interessante, é a rotina. Então, a gente está em casa agora, muita coisa acontece, então a gente faz compra online porque não dá para ir para o supermercado e às vezes chega no meio do dia. Essas coisas quebram a nossa rotina. Tudo bem, eu acho que quem está trabalhando assim tem que saber que esse é o momento e a gente tem que se adaptar a isso. Mas tem muita coisa que dá para programar. Então, os calls que você vai fazer, se você vai ligar para cliente, você poderia já anotar no seu calendário e deixar travado.
Muita gente vai olhar seu calendário também e aí vai querer marcar reunião com você. Se você tiver tudo organizado, a pessoa já sabe que horário ela pode escolher ou não. Então, ter uma rotina do que você precisa fazer antes de que aconteça a coisa é muito importante para esse momento de trabalho em casa. É muito fácil a gente se perder, a gente parar para ver uma notícia, um pronunciamento, tem muita coisa acontecendo. Então, ter uma rotina clara já pré-estabelecida vai deixar que você organize o seu dia e que as coisas que apareçam no meio do dia não atrapalhem tanto a ordem das coisas e os seus objetivos que você tem que atingir. O terceiro item é o que eu mais gosto sempre, independente de home office ou não, são metas. Todo mundo tem meta na empresa, seja projeto, seja meta numérica de vendas, faturamento, número de clientes que você tem que fechar, número de contratos, enfim. Qualquer área de uma empresa tem meta. Só que a meta da empresa é aquela que você já sabe. Sua meta é entregar tantos mil reais até o fim do mês. Quais são as suas próprias metas para você fazer com que o seu home office seja produtivo? Então, assim, você pode colocar, eu quero fazer hoje 10 ligações para 10 clientes diferentes. Essa é a minha meta. E você persegue ela, né? De repente, você atinge essa meta antes do final do dia. E aí, tudo bem, você bateu a sua meta. De repente, está chegando o final do dia, chegando o final da tarde e você ainda não conseguiu. Você pode se desesperar e correr para atingir, ou você pode falar, tudo bem, amanhã minha meta vai ser um pouco maior agora para compensar de hoje. Mas é muito importante você ter metas menores das atividades que você tem que fazer e você só se dá por satisfeito quando você completa elas. Pode ser terminar um pedaço de um projeto, pode ser entrar em contato, fazer uma reunião importante com alguém interno da sua empresa, como eu falei, número de clientes, não importa. Mas coloque metas menores para você, porque não vai ter o seu líder do seu lado te cobrando, não vão ter seus outros colegas também trabalhando te cobrando, ou você vendo o que eles estão fazendo e você percebe que ainda não fez muita coisa. Então, depende só de você. Coloque metas menores suas que façam sentido para sua rotina e seu dia serem produtivos. E por último, que acho que é uma coisa que o Secato comentou um pouquinho, é o trabalho em equipe, né? Não esqueçam que vocês fazem parte de uma equipe. A equipe comercial tem um monte de vendedores, tem pós-vendas, tem analista de vendas, analistas internos, mas todas as outras áreas, marketing, finanças, têm uma equipe. Continuem agindo de acordo com isso. Então, lembre que você tem uma equipe, vocês fazem parte de um grupo, continuem a comunicação, contem o que está acontecendo com vocês. Acho que o grupo de Telegram ou WhatsApp funciona muito bem, mas tem outras ferramentas, tem Slack, enfim, o que vocês quiserem usar. Continuem se comunicando, contando vitórias, contando dificuldades, pedindo ajuda, né? Eu acho que até as brincadeiras, as piadas que vocês estão acostumados a fazer, façam também por grupo para manter essa sensação de que está todo mundo próximo. É o único jeito da gente passar por isso sem se sentir isolado, sem se sentir individual. E lembre que todo o time também tem uma meta maior. E vamos perseguir essa meta e comemorar também quando atingir. Então, as reuniões de equipe para celebrar, para reconhecer, para contar coisas boas são muito importantes e têm que ser continuadas. Tá, pessoal? Mais ou menos isso que eu queria falar para vocês de vendas e marketing. Eu vi que tem perguntas já que estão relacionadas ao tema. No final, a gente vai responder também. Queria chamar agora meu colega Felipe aí para continuar com vocês da PIU. Legal. Obrigado, Bruno. Obrigado aí, Gabriel. Bom, pessoal, como eu falei no começo, né, eu sou Felipe, sou Country Manager da PIU. Vou falar aqui rapidamente o discurso corporativo para vocês entenderem o que é a empresa, mas também gosto de dar exemplos práticos, assim como o Gabriel, para vocês entenderem basicamente como a gente funciona, tá? A PIU, ela é a principal divisão de Payments e Fintech da Naspers, tá? A Naspers é um fundo de investimento mundialmente famoso aí, que tem majoritariamente o stake de empresas como Tencent, WeChat, OLX e iFood. Então, nós somos o braço de pagamentos online. E aí, o nosso principal serviço é ser uma plataforma de processamento de pagamentos online em 24 países. Então, basicamente, usando o exemplo prático, a gente tem um e-commerce, um aplicativo que ele quer processar em 5, 10, 20 países ao mesmo tempo e ele não quer ter o trabalho de integrar com um player local em cada país, mais conhecido a Cielo. Ele não quer integrar com a Cielo, fazer uma negociação com esse diferente de cada país. Basicamente, ele se conecta via PIU, uma plataforma única para processar esses pagamentos globalmente, tá? Então, a gente tem aí como cliente várias empresas, né? Tem a Truora, né? Que é recém-aquisição, que também, como o Bruno bem falou, também a gente vai ser um dos clientes deles em breve. Mas, assim como a Truora, várias outras empresas grandes de tecnologia, aí, como Uber, Microsoft, Didi, etc. Tá?
Então, basicamente, esse é o nosso dia a dia e eu vou falar um pouco sobre Customer Success. O que a gente faz, basicamente, para manter, né, nossos clientes satisfeitos, principalmente em tempos de crise, né, e a situação atual de home office que a gente está fazendo. Basicamente, assim, o que eu gosto de alinhar com o nosso time são 2 princípios básicos que, cara, isso norteia basicamente todas as nossas ações com nossos clientes. O primeiro é empatia e o segundo é proatividade, tá? Por que isso é essencial? Falando ali do primeiro pilar que eu listei no slide, tá? Qual que é a importância de você se manter próximo do cliente nesse momento de crise? Cara, quando dá uma pandemia global desse nível, a primeira coisa que todo mundo faz é fechar as portas, olhar para dentro de casa e começar a pensar, cara, qual vai ser o impacto na minha operação? Como é que está funcionando o meu fornecedor de pagamentos, o meu banco, o meu fornecedor de logística? Então, se você ser tempestivo e proativamente ligar para o teu cliente e falar, olha, aqui na PayU a gente já está com uma estrutura 95% de home office, a gente vai manter a operação estável, o que você precisar, você tem meu WhatsApp, o meu telefone, pode me ligar. Do nosso lado, a gente está aqui monitorando a tua operação e o teu serviço, pode contar com a gente para tudo. Basicamente, essa é uma grande chance de você se diferenciar, né, dos seus concorrentes em termos de suporte. Você dá tranquilidade para o teu cliente que, apesar do cenário de crise, apesar dessa histeria global, você está ali e você está preocupado com o cara. Então, isso aí é o fator-chave, assim, eu diria que é o mais importante. Que a gente tem visto, assim, principalmente nesse mercado de empresas globalizadas e de software as a service, né, que é o modelo que a PayU atua, é que, basicamente, todos os teus clientes, eles, hoje em dia, valorizam muito mais o teu customer support, a proximidade e a agilidade com que você atende ele no momento de crise do que qual o preço que você está cobrando, qual a tecnologia que você está utilizando frente aos seus concorrentes. Então, o que eu vejo muito é isso, é manter esse canal sempre próximo e estar ali na hora que ele precisar. Em segundo lugar, eu listei também, cara, um desafio muito grande que a gente tem, que é, cara, eu sou uma plataforma de pagamentos, né? Eu tenho que estar disponível 24/7, eu tenho SLA em todos os meus contratos que eu estou disponível 99,9%, né, de estabilidade, disponibilidade da plataforma. Cara, como é que eu garanto que da noite para o dia eu vou mandar 95% dos meus funcionários para casa e a operação vai se manter intacta, o meu nível de serviço vai se manter padrão. Então, alinhamento, basicamente, hoje na PayU a gente é uma empresa que atua em 24 países e a gente tem áreas, né, chaves na operação, áreas de suporte, áreas de integração, áreas de vendas, que, como o Bruno bem citou, elas estão espalhadas no mundo todo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa manter seus KPIs em dia, você garantir que todos os seus funcionários vão ter os acessos, vão ter a VPN instalada, vão ter um adequado acesso ao Wi-Fi, internet de casa e acesso a todos os sistemas chaves da empresa. A gente teve muito sucesso nisso, porque a gente conseguiu fazer um comitê global, né, com os principais líderes de cada país, envolvendo sempre o líder de infraestrutura de TI em cada país. A gente botou em pé um plano de contingência, cara, que em 3 dias a gente conseguiu colocar todos os funcionários globais, mais de 2.000 em home office, sem prejudicar a operação. Então, dica número 2 é você, antes de mandar todo mundo para casa, home office, e trabalhar remotamente, você precisa garantir, né, que o serviço, a plataforma vai estar estável e bem monitorada dia a dia. Terceiro, cara, muito importante também na nossa experiência aqui, medir o impacto diariamente e agir rápido. O que isso quer dizer? O que a gente viu na prática? A gente é uma plataforma que tem mais de 30 mil clientes no mundo todo, né, processando o pagamento ali em tempo real. Da noite para o dia, você começa a ver, cara, coronavírus, qual cliente meu que vai ser impactado, qual que vai ser, vai aumentar suas vendas, qual que vai ser o resultado negativo de um versus o outro. Então, é muito importante você ver dia a dia o que está acontecendo no nível mais granular possível para você ter um controle maior da sua operação e de quais são os clientes críticos que você tem que acionar naquele momento. Então, por exemplo, na PayU a gente tem cliente que vai desde drogaria online, que está bombando, né, num cenário como esse, até empresas que vendem um produto físico, né, de roupas, de fashion, por exemplo. O cara está diretamente impactado negativamente. Então,
a gente criou dashboards, a gente deu acesso às ferramentas de BI, Tableau, e até o Excel mesmo, gerou vários reportes para a gente acompanhar dia a dia, cliente a cliente. Aí, usando o exemplo prático disso, a gente tem um cliente internacional, né, que processa pagamentos cross-border com a gente, os caras são lá de UK, né, baseados em Londres, e do dia para a noite a gente viu, cara, esse cara ontem não transacionou R$1 com a gente. O que aconteceu? Imediatamente a gente entrou em contato com o cara, entendeu que ele teve um problema com o fornecedor dele da China, a gente já ajeitou uma solução para ele para fazer o pagamento para um outro intermediário que ia receber o dinheiro também em UK, já deduziu os impostos corretamente e aí o cara voltou a operar com a gente 3 dias depois. Qual que é a importância disso na prática? Se a gente não identifica isso rápido, a gente poderia demorar 1, 2 semanas para perceber que esse movimento estava acontecendo e aí a gente ia ter 2 semanas de vendas despencando daquele cliente. Ia ser ruim para a gente, como plataforma de pagamento, mas também para o cliente. E aí, quarto e último ponto que eu queria dar de dica é a gente sempre fazer um brainstorm em momentos de crise, vendo sempre o lado positivo das coisas. Por quê? Quando a gente fica com muito medo, né, quando a gente começa a se tornar reativo, esperando o que vai acontecer, começa a dar desculpa de esse mês eu não preciso vender bem porque o mundo todo está em crise. Cara, eu vou olhar aqui só agora para as minhas metas internas e vou esquecer nesse momento contato com o cliente. Isso é muito ruim, porque hoje a gente trabalha todo mundo numa economia colaborativa. Então, o foco da PayU, e eu acho que dessas novas empresas, da geração nova de tecnologia, é estabelecer parcerias estratégicas de longo prazo. Então, use esse momento para ver quem são os meus parceiros, meus clientes que eu posso fazer uma ação conjunta. Poxa, eu forneço aqui o pagamento, talvez a Vtex, a Oracle, uma empresa parceira minha que fornece um RP de e-commerce. Poxa, vamos fazer uma ação conjunta para a gente tentar digitalizar as vendas, né, de pessoas que têm loja física e não conseguem vender porque não tem como clientes visitarem suas lojas. Poxa, exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse momento. O Bruno falou, poxa, Felipe, Gabriel, vamos juntar todo mundo, fazer uma coisa positiva, né, para esse mercado aqui de e-commerce, vamos desenvolver um canal para a gente dividir essas experiências, vamos. Então, basicamente é pensar no longo prazo. Às vezes eu tenho um cliente que, poxa, ele está passando por dificuldades esse mês, a margem dele está indo por água abaixo. Pois será que se eu não diminuir o preço dele esse mês e me oferecer estender a mão nesse momento, ele não vai ficar comigo pelos próximos 2 anos, quando a coisa melhorar? Em vez de ter um pensamento mais, não posso diminuir o preço agora, porque em cenário de crise vai afetar diretamente o meu resultado de abril. Então, numa economia que a gente está vivenciando hoje, isso é chave também para fazer parcerias de longo prazo. Não pensar só no curto prazo, mas também no longo prazo. Vou devolver agora a palavra aí ao Bruno e à Letícia, mas estou disposto aí para tirar dúvidas também sobre outros temas. Valeu, Felipe. Obrigado. Acho que, cara, a lição que fica para mim dessas 2 etapas da apresentação é ficar muito próximo da sua equipe, do seu time de venda, do seu time de Customer Success e do seu cliente. Porque esse é o momento da gente entender, cara, o que está acontecendo lá fora, quais são as empresas que precisam de ajuda, quais são os segmentos que estão convertendo mais nessa crise. Então, estar muito próximo é uma lição grande para qualquer funil de vendas, qualquer área de atendimento ao cliente. Um fato, só para a gente dar uma quebrada na apresentação do outro tema que a gente ouviu bastante pessoas perguntarem no formulário, dos apresentadores aqui de hoje, o Felipe é o único que é pai, então a gente entra aí para uma outra discussão também de o que é ter filhos em casa no meio disso tudo. Felipe, não sei como é que está hoje com o seu filho, quer falar um pouco sobre isso? Eu até preparei um slide surpresa aqui para o Felipe, algumas fotos que a gente pegou de pais que mandaram para a gente. Não, é legal. Então, essa pergunta aí de como fazer home office com os filhos, ela realmente tem surgido bastante e está sendo muito engraçado, na verdade. Assim. A gente participando aqui de vários conference calls, seja interno, né, com times lá de fora, ou externos com clientes também, a gente vira e mexe vê um baixinho passando assim por trás da câmera ou gritando no fundo e as pessoas às vezes ficam super envergonhadas, falam, sai daqui, sai daqui. Então, realmente é um desafio, mas eu acho que, assim, de dica, o que eu posso dar, né, nesse aspecto? Eu acho que 2 coisas são muito importantes, pelo menos
é o jeito que eu vejo como lidar com isso. A primeira é importante, como você bem pontuou no começo, você ter um lugar da casa, né, onde vai ser a sua salinha ali, o seu foco. Então, você mantém um lugar de segurança assim, para você ter um isolamento, com boa conexão, fazer os seus calls de lá e tentar se isolar nos momentos principais, para o resto da casa continuar funcionando normal. Os filhos brincando na sala, enfim, comendo, jantando. Então, tentar também ter a disciplina para ter o seu cantinho. Mas é inevitável, assim. Eu acho que hoje em dia, na economia colaborativa, como eu estava bem citando, as pessoas elas têm menos formalidade com isso, elas devem ter cada vez menos vergonha, né, de estar nessa situação. Isso é uma situação que é imprescindível, ninguém escolheu estar, todos fomos obrigados a estar, né, trabalhando de home office para atuar em sociedade. E eu encaro de uma forma muito legal, assim, muito informal essa parte, assim. Então, eu tento usar esses momentos que meu filho vem, está perto aqui, começa a gritar, para estreitar meus laços pessoais, tanto com o meu time da PU, quanto com o cliente. Eu acho super legal, assim. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu pego, boto no colo aqui, ó, meu filho quer dar oi para vocês, tudo mais, pronto. Vai lá, volta lá, entrego para minha esposa e ele volta. Então, eu acho que a gente tem que quebrar mais assim esse paradigma de formalidade e de vergonha, porque não tem nada de vergonha. É a tua família. Hoje em dia, como a gente sabe, a gente, basicamente na economia atual, a gente trabalha 24/7, mistura o pessoal com o profissional, então lidar com mais naturalidade e usar esse ponto como coisa positiva, assim, né? Para mostrar sua família para o seu time e estreitar seus laços de amizade também com o cliente. Maravilha, Felipe. Eu quero fazer um adendo também, falando um pouco das mamães. É muito legal a visão do Felipe como pai, mas a gente tem que lembrar também que existem mamães que têm crianças pequenas, crianças que ainda amamentam, que precisam da atenção da mãe a todo momento. E eu não sou mãe, mas eu conversei com algumas amigas minhas que têm filhos. Agora estão precisando passar por esse momento de trabalhar de casa, tendo bebê pequeno, colher alguns feedbacks bem legais. Eu acho que é o momento de aproveitar essa proximidade. Eu vejo que tem amigas que são mães que tiveram uma dor enorme, precisam se separar de seus filhos por conta do trabalho. Mas também é o momento de aproveitar o fato de estar perto dos filhos. E essa questão do office é de uma realidade do nosso trabalho, que as empresas, os líderes, somos só profissionais, nós somos máquinas, mas somos também seres humanos. Essa norma que ele falou é importante que a gente quer estar aqui, mas que somos profissionais e ver pessoas que têm vida pessoal. Não, nós somos ambos, nós somos profissionais e vida pessoal. Não tem problema. Desculpa te cortar, tá falando bastante aí, bastante gente dando feedback. Acho que pode ser a sua internet. Deixa eu ver, faz um teste aí de novo, Tá. alguma coisa. Melhorou? Acho que sim, vai lá. Ah, legal. Então, como eu estava falando, é só importante que a gente não tente separar o lado humano do profissional do lado técnico. Ambos lados podem estar em conjunto. Isso é importante para que as mães consigam desfrutar desse momento de home office agora. Pode prosseguir, Bruno. Maravilha. Para quem não conseguiu ouvir muito bem, acho que é isso, né? Acho que mais do que nunca agora os papéis são os mesmos do pai e da mãe. É importante ter bastante equilíbrio na hora de separar o que é tarefa de casa com os filhos de forma igual. Bom, pensando nisso, pessoal, o que a gente fez agora, tirando um pouco os exemplos e trazendo mais a prática, é recomendações para você como indivíduo, você como trabalhador, seja empreendedor, líder, liderado, analista, diretor, e um pouco de dicas para a dinâmica de equipe como um todo. E, por fim, a gente vai falar de algumas ferramentas também que funcionam muito bem. Eu vou passar bem rápido aqui, que acho que a discussão do chat vai ser mais rica no final para a gente poder ouvir, de fato, a opinião de vocês e fazer um bate-papo aqui entre eu, o Felipe e o Gabi também. Bom, pensando de novo em recomendação para pessoas, para vocês, para mim, para todo mundo, acho que é um wrap-up aí de tudo que a gente falou. Vou comentar um pouco de coisas que funcionam muito bem para mim e relatos que eu ouvi também de várias pessoas. Tem gente que adora começar o dia como se fosse para o escritório. A Antônia, do meu time, não sei se ela está aqui no call, ela é uma que, cara, ela acorda, pode ser home office, pode ser reunião com um cliente mais corporativo, ela vai botar a melhor roupa, vai se sentir super bem, porque essa
é o personagem dela de trabalho, é como ela se vê no próprio estado de espírito de trabalho. Eu, por outro lado, não tenho talvez esse rigor de me arrumar tanto, de me preparar, mas eu tenho o Bruno que vai trabalhar e tenho o Bruno que vai jogar FIFA, o Bruno que vai jogar futebol, que vai ler, que vai estudar. Então, quando eu acordo, eu vou ser o Bruno que vai para o escritório. Só o espaço físico que é o que muda, que é meu escritório aqui de casa, que é esse cantinho que eu estou aqui agora falando com vocês. Então, incorporar que o seu modus operandi trabalhador começou, acho que é o primeiro shift mindset que você tem que fazer para começar o seu dia. Eu, particularmente, hoje consigo muito bem ligar e desligar esse botão, então eu consigo trabalhar bastante horas seguidas e dar um break, cara, jogar videogame ou ficar com a minha namorada, curtir um pouco e voltar. Então, eu tenho isso muito bem. Tem pessoas que precisam muito criar esse personagem, deixar ele muito bem isolado. Então, como para você funcionar melhor, fica a dica. Eu, por outro lado, gosto de separar bem o meu momento de trabalhar e de curtir. Então, por mais que eu consiga ligar e desligar, o meu PlayStation fica bem longe aqui da área que eu estou agora. Fico longe dos meus gatinhos também que estão aqui em casa, então eu evito ter esse contato. Mas, de novo, acho que é de cada um, o que importa é funcionar melhor. O terceiro, eu acho que mais clichê impossível, né? Comprometido, responsável e disciplinado. Parece até a sessão da tarde. Esse eu acho que tem algumas coisas que funcionam muito para cada um e tem outras que eu acho que são realmente universais, que eu ouvi muito falar do Gabriel e do Felipe. O que funciona muito bem na Truora, a gente reforça aqui para vocês, é você se comprometer com a sua meta do dia. E pode mudar, pode ser que esteja uma meta ou que seja um grande projeto que é impossível entregar em um dia só, mas você acordar e decidir o que você quer entregar naquele dia é o principal. Eu gosto de fazer uma listinha de coisas vinculadas a vários assuntos e várias entregas, e meu dia não acaba enquanto eu entrego aquilo. Então, eu posso desligar e ligar, curtir um pouco, fazer um break, ficar com a minha namorada e voltar, mas o meu dia não termina de trabalho até eu conseguir cumprir aquilo. Acho que isso é um processo. Você nunca vai acertar perfeitamente todos os dias, tudo que você tem que fazer. É um aprendizado. Então, só entender que botar muita tarefa não dá, botar muito pouco também é muito produtivo, então se conheça nessa etapa. 4, acho que também a gente já falou bastante, evitar distrações que podem interromper o trabalho. Claro que tem coisas que a gente não controla, são os filhos que aparecem com fome, querendo alguma coisa, ou uma notícia chata que chega de outro lugar do mundo, mas tudo que você puder fazer para focar nas suas entregas no seu dia faz super sentido. E 5, depois que isso tudo é cumprido, que você começa o dia com a cabeça certa, separa bem as coisas e está comprometido para entregar suas coisas, cara, o home office é melhor ainda do que ir para o escritório. Porque aquele tempo que você perdia no trânsito, que você ficava indo para o escritório, ou que você, sei lá, se distraía porque tinham várias pessoas na sua volta, você elimina completamente e otimiza o seu tempo. Então, suas 8 horas de trabalho, se bem feitas, podem virar 6 horas de trabalho. Claro que cada empresa depende do momento, tem dias mais urgentes com emergência, mas usar a flexibilidade é a cereja no bolo, porque no fim do dia você tem a possibilidade de acordar 5 minutos antes de uma reunião e começar seu dia tranquilo. Então, vai de cada um, mas essas aí são as dicas que a gente pensa para o indivíduo. Pensando como equipe, tá? De novo, depende muito da sua cultura, das suas ferramentas, vamos falar disso agora. Mas aqui na Truora, e acho que pelo que eu entendi também na PU, na Delivery Center, o calendário é o nosso mantra. Então, se você tem um momento de ficar com seu filho ou de vida pessoal, tranquilo, bota no calendário. Aí alguém vai saber que naquele horário, naquele momento, você não pode falar porque você tem um outro compromisso. Então, ter um espaço onde a sua equipe inteira possa ver o que você está fazendo, como você está fazendo, você pode ou não estar disponível, é a melhor maneira de evitar invasões de privacidade ou pressionar alguém quando não pode. Então, se você cria regras claras antes do jogo começar, está tudo certo, todo mundo tem acesso a todo mundo e você consegue deixar super dividido o que é momento pessoal de trabalho. 2, depois que estipulados bem os canais de comunicação, pensar bem que você tem que estar disponível, então quando você estiver trabalhando tem que sim estar disponível. Aqui na Truora todo mundo sabe que final de semana ninguém é obrigado a responder rápido, claro que tem uma emergência que o mundo vai acabar, a gente se liga, às vezes se fala, mas está todo mundo sempre atento nos horários que a gente combinou, está atento. De novo, regras do jogo, ninguém reclama se forem bem estabelecidas. 3, a gente tem um valor na Truora que chama Straight Talk. Falo inglês porque a gente tem várias pessoas de vários países, mas significa comunicação direta. Então, assumindo que as pessoas confiam umas nas outras e querem, de fato, o melhor um para as outras, cara, vai direto ao ponto. A gente não tem, de novo, a oportunidade de esbarrar no cafezinho, no almoço,
de ir na mesa do amigo. Então, quando for interagir, quando for falar, seja direto, não leva no pessoal, vamos resolver o problema. 4, depois que isso tudo estiver estabelecido, respeitar o horário dos outros. Então, cara, se a pessoa colocou no calendário dela que aquele horário ela não pode, ela tem uma reunião, não pode. Você vai marcar um outro horário no calendário da pessoa e vai resolver aquele problema, aquela situação no outro horário. Então, criar uma cultura de respeito ao espaço do outro, agora que não é muito visível, é fundamental. Essa é um pouco controversa, tem empresas que têm opiniões diferentes. Depois a gente vai falar um pouco sobre livros e coisas que a gente recomenda. Tem um livro que eu li recentemente que chama What You Do Is Who You Are. É do Ben Horowitz. Ele é um partner de um dos maiores venture capital do mundo, que é o Andreessen Horowitz. Escreveu um livro famoso escrito que chama The Hard Things About Hard Things, que é mais famoso. E ele fala que toda cultura muito eficiente, ela tem regras chocantes. Tem regras que, quando você escuta, você fica meio, caraca, que regra é essa? Não entendi. Nossa, que agressivo. Mas depois que você incorpora e explica o porquê dessa regra, faz muito bem para a cultura. E na Truora, a gente tem uma regra que é, se você está num call, você tem que abrir a câmera. Não importa. Você está em casa, você está no Uber, você está na 99, na Cabify, você está no escritório, você tem que abrir a câmera. E não porque a gente quer ver sua remela ou seu cabelo bagunçado, não é isso. É porque essa é uma maneira de mostrar que você está respeitando o espaço do outro. Você de fato está naquela reunião. Então, por que a gente faz isso? Isso causa diminuição de reuniões que a gente não precisa. Puta, vou ter que ir lá, botar a cara, explicar, mostrar que eu estou atento. Tá, então beleza, então essa reunião eu quero estar. Esse é um dos motivos. Segundo motivo, respeito pelas outras pessoas. Se você está falando, está trocando ideia e está de fato juntando gente para tomar uma decisão, você quer ouvir as pessoas, você quer trocar ideia. Então, abrir a câmera é uma coisa que ajuda muito para isso. No começo pode doer um pouco, mas depois faz muito bem para a cultura, recomendo bastante. E 6, acho que para ficar bem repetitivo de propósito mesmo, mensurar o mais rápido possível tudo que estiver acontecendo. Então, a gente vai falar de ferramentas agora para a gente mensurar, mas ainda mais nesse momento que a gente tem informação nova o tempo todo, número de clientes que agora está impossível prever, ter ferramentas que te ajudam a mensurar é fundamental. Então, como que a gente pensa aqui em ferramentas? O objetivo delas, que é organizar, ajudar e trazer eficiência. E principalmente documentar. Então, já que a gente não tem o dia a dia para perguntar para alguém 5, 10, 15 vezes alguma coisa, o que a gente pode usar de recurso para documentar alguma coisa que vai ser útil sem que eu precise estar conversando com a pessoa o tempo todo? Ou que eu possa criar um fluxo ou tomar uma decisão de uma maneira que todo mundo fique sabendo sem eu ter que falar com todo mundo o tempo todo. Depois que você documenta e organiza os processos, aí é questão de disciplina, então garantir que todo mundo entendeu a razão da ferramenta, bem importante a gente falar disso. E terceiro, que sejam ferramentas que você possa rastrear, que você possa tirar um relatório, ver o que está acontecendo e tomar uma decisão sem ter que falar com ninguém. Depois disso, tudo isso funciona, aí a gente fala de produtividade. Para matar aqui algumas ferramentas nos hemisférios aqui que a gente tocou, calendário, não sei quem aqui usa Gmail ou Outlook, mas a nossa escolha aqui é o Google Calendar, é super rápido, a infra deles é muito boa, é fácil convidar pessoas que têm outros e-mails e trocar informação. Para subir documentos, para não precisar ficar imprimindo coisa ou tendo que ficar subindo e descendo o tempo todo, a gente recomenda o Drive. De comunicação, tem várias ferramentas. O Telegram é o equivalente ao WhatsApp, só que para muitas empresas você usa para comunicação profissional. Tem o Slack também, que é muito conhecido, o próprio WhatsApp, ferramentas próprias de cada empresa. Video call, a gente tem o Zoom, que é o que a gente está usando aqui agora. Não sei quem está usando pela primeira vez, mas eu sou fã desses caras. Eles são muito bons no que eles fazem. Eu não sei como eles conseguem fazer um software que é pago e ainda assim ter mais usuário do que vários softwares de videoconferência que são gratuitos. Então, recomendo muito o Zoom. Nunca falha. Hoje a gente não conseguiu fazer no YouTube e o Zoom salvou a gente, para dar um exemplo para vocês. E por fim, produtividade, que acho que é o que mais vai pegar agora nesse momento de early adopters aí de home office. Então, tem o Airtable, que é um CRM, meio Excel, você pode fazer várias coisas, a gente usa aqui. Tem o Gira, que você cria fluxos, monitora tarefas. Monday.com, Trello. A maioria dessas tem a primeira versão de graça, que já ajuda muito. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, eu sei que muita gente aqui já usa ferramentas. Depois a gente pode trocar ideias mais específicas, individuais, sobre o que vocês preferem, dicas de ferramentas para alguma coisa, a gente pode falar sobre isso também.
Maravilha, pessoal. Esse foi o conteúdo que a gente preparou. Eu queria abrir agora para a gente turbinar o chat ali, quem tiver dúvidas do que a gente acabou de apresentar, outros assuntos, dúvidas pontuais de suas empresas. Eu vou começar aqui respondendo algumas perguntas junto com a Lê e com o Felipe, que a gente já recebeu antes de começar o webinar. Então, a gente pode passar por alguma delas aqui. Eu vou responder aqui a primeira, Fê e Letícia. Podem escolher já alguma outra aí que vocês querem responder e a gente vai tocando no assunto. Como instruir a sua equipe para manter o foco sem parecer autoritário? Acho que eu vou rebobinar do que eu falei no começo do call. Percepções de autoridade ou de agressividade, em geral, elas acontecem porque você não conseguiu criar uma cultura de confiança primeiro. Então, quando você senta, conversa por videoconferência, não presencialmente, e alinha, explica o porquê que a gente está fazendo isso, por que as mudanças estão acontecendo, o que a gente está preparando e por que a gente está implementando um negócio novo, por que vai ser importante mudar um dia a dia alguma coisa que antes era de outro jeito. Quando você explica o porquê das coisas, você faz o seu funcionário, ou o seu colaborador, ou o seu parceiro, o seu chefe, seja quem for, entender o que você está propondo aquilo, é muito mais fácil. Então, conseguir o buy-in de alguém antes de chegar e falar faz isso, faz aquilo, é um primeiro passo que eu acho que independe de home office, independe da situação. Acho que com os nervos à flor da pele agora, tem um quê muito de confiança. Às vezes não tem tempo de explicar o porquê de alguma coisa e você vai direto e fala assim, cara, eu juro que é para o nosso bem, confia em mim, eu fiz uma pesquisa aqui, a gente decidiu isso aqui, vamos fazer isso, se não funcionar, a gente vai mudar o processo, vai mudar essa prática. Então, você também se fragilizar, você que é a pessoa que pode parecer autoritário para outra, explicar o porquê e trabalhar com empatia esse pedido, fica tudo muito mais fácil. Então, acho que isso independe de home office e para mim faz super sentido. Legal. Se a Letícia não se importar, eu queria responder a segunda, porque é uma coisa que eu queria acrescentar aqui, mas posso, Letícia? Fica à vontade, Felipe. Tá. As mulheres que mandam, né? A gente tem que pedir autorização primeiro. Mas vamos lá. Cara, uma coisa muito engraçada que a gente aprendeu, eu particularmente já imaginava, né? Mas ficou muito claro assim nesse período de home office, foi que existe esse mito, né? Como o Bruno falou no meio da apresentação inicial dele, de que o brasileiro em geral ele é vagabundo, se você não ficar em cima ali cobrando o cara, ele não vai trabalhar e home office não é muito recomendável porque o pessoal vai achar que é day off, não home office, então não vai trabalhar. Cara, uma coisa que a gente vê assim quando você está gerenciando uma equipe grande é que a produtividade ela é indiferente se o cara está no escritório ou se ele está fazendo home office. Assim. Você vê um funcionário que ele é top performer no escritório, que ele é mega proativo, gera resultado, ele é o primeiro cara que em home office vai responder teu WhatsApp mais rápido, vai responder o e-mail do cliente sem você precisar falar. Então, assim, basicamente nosso aprendizado o cara que é um bom funcionário seu, ele vai ser bom funcionário independente da presença física dele, da onde ele está naquele momento. Ele responde, cara, de forma muito positiva, né, essas adaptações de local de trabalho. E, em contrapartida, um funcionário teu que você tem que ficar ali em cima o tempo todo, que o cara não performa tão bem, não responde tão proativamente, né, as demandas de trabalho, ele é realmente o primeiro cara assim, que você precisa do cara, procura ele demora 2 horas para você achar ele em casa. Então, basicamente, esse cara, assim, eu acho que essa decisão de home office ou não, ou manter no escritório, ela vai muito além. Eu acho que ela é um passo anterior a você avaliar o teu funcionário. Cara, esse funcionário aqui, ele faz sentido eu ter ele na minha equipe, ele realmente está comprometido, ele realmente está performando o que se espera dele. Porque se ele for bom, cara, ele vai ser bom tanto em home office quanto no escritório. E se ele estiver desmotivado ou, enfim, não comprometido, você vai ter que agir, né, liderando ele, tentando aperfeiçoar o trabalho dele, tanto em casa ou no escritório. Então, esse, até agora, assim, foi o maior aprendizado. Eu quero responder essa terceira, mas para isso eu preciso ter certeza de que meu microfone está funcionando bem. Dá para escutar bem?
Dá para escutar bem, Lê. Se começar a falhar, eu te interrompo e a gente resolve. Legal, perfeito. Então, que impactos vocês podem prever na mudança do trabalho remoto após a crise do Covid-19? Já faz um tempo que eu tenho pensado sobre onde as áreas de inovação tecnológica estão interferindo na nossa vida. Então, tem muita coisa que a gente deixa que a tecnologia interfira de uma forma positiva, tem muita coisa que a gente não se permite. Eu vejo que um dos grandes impactos que vão acontecer por conta dessa crise do Covid é exatamente esse momento de perceber que talvez o escritório não seja o grande lugar as pessoas da equipe, mas sim a disponibilidade que cada um se põe dentro do trabalho. Perceber que está na hora da gente começar a usar a tecnologia de outras formas a nosso favor. Não só para estar mais próximo das pessoas através de rede social, por questão de entretenimento, não só para que a gente consiga ter todo o conteúdo digital que a gente precisa na internet, mas também para que a gente consiga se manter eficiente, dependente do lugar de onde a gente esteja. Então, acho que esse é um dos grandes impactos que vão acontecer por conta do Covid. Eu vejo muitas empresas implementando o home office como uma cultura verdadeira dentro das suas equipes. Eu vejo que isso vai mudar principalmente os gastos que se tem. Eu vejo empresas que gastam horrores para que se mantenha o funcionário mais tempo dentro do escritório, para que o funcionário se sinta habituado no lugar onde ele trabalha com o escritório, e você pode simplesmente fazer isso de dentro da sua casa. Então, consigo enxergar também que o trabalho vai se tornar até mais prazeroso por conta dessa crise do Covid, quando a gente começar a perceber que essa interação tecnológica ajuda para que a gente tenha uma proximidade e uma efetividade no trabalho, independente do lugar onde a gente seja. Boa, Léo. Bem em tempo. Deu para ouvir super bem. No finalzinho falhou, mas deu para ouvir tudo. Respondendo a quarta ali, como manter os empregados motivados, repetindo algumas coisas e trazendo outras novas. Assim. Duas coisas que eu já percebi que fazem muito sentido. Vou até perguntar para a Lê se ela concorda, que ela é do meu time aqui da Truora. Um é, não assuma que as pessoas saibam tudo o tempo todo, só porque está num grupo ou porque chegou um e-mail com um resultado. Então, o termo que eu uso aqui é over-communicate. Putz, será que eu falo alguma coisa? Será que eu perco? Na dúvida, fala. Então, já que a gente está mais afastado, fala o dobro, fala o triplo. Se você acha que deveria falar uma coisa, já achou certo, fala. Então, garantir que a gente está falando tudo o tempo todo, mesmo que seja repetitivo, é uma coisa que eu já percebi que traz muita motivação. Então, as pessoas estão em casa, estão só vendo notícia ruim no site, estão só recebendo tragédia. Então, você aparecer mais e trazer novidades o tempo todo é muito importante. Outra coisa que eu gostei muito, que a gente já validou aqui na Truora, é, cara, mais do que nunca, celebrar as pequenas vitórias. Então, de novo, no meio de notícias ruins, aquele cliente resolveu ficar, aquele novo cliente que não fechava há muito tempo, fechou em época de crise, cara, comemora, manda e-mail, enaltece a pessoa que conseguiu aquele resultado. Então, reforço positivo nesse momento ajuda muito e é silencioso, né? Porque a pessoa recebe aquela mensagem ou vê aquilo no grupo, você acha que não faz diferença, faz total diferença. Ontem, por exemplo, cara, tive um dia super difícil, a gente ficou conversando com vários clientes, estão em situações delicadas, querendo ajudar a salvar o business deles e, sabe, no fim do dia, a gente recebeu a notícia de que alguém fechou uma conta que estava 6 meses parada na Colômbia, cara, fez meu dia, assim, você, putz, se aquela empresa daquele ramo topou fechar, a gente vai conseguir aqui no Brasil também, vamos para cima. Então, celebrar e comunicar, acho que é algo que motiva bastante. Posso fazer um adendo também em relação a essa parte da motivação? Manda bala. Eu acho que está todo mundo passando por um momento extremamente delicado. Por mais que seja importante que a gente queira manter a cabeça em pé o tempo inteiro, motivar a equipe, também é importante manter a motivação, falar que tudo bem se eles se estressarem em algum momento, tudo bem se as pessoas se desesperarem em algum momento. O importante é mostrar que a equipe está lá, que a equipe cria laços independente da distância. Tudo bem a pessoa ficar chateada, a pessoa ficar um pouquinho em pânico com tudo isso que tem acontecido e que mesmo estando à distância, os líderes estão aptos a escutarem, estão aptos a entenderem esse momento. E tudo bem, realmente, você não ter sempre os seus dias 100% produtivos em meio a tudo isso que está acontecendo. Então, acho que essa é uma dica também muito importante para que todo mundo continue motivado, porque se a gente cobra da pessoa a excelência a todo momento, ela simplesmente não consegue se enquadrar nisso,
em algum momento o rendimento dela vai cair. Então, se vocês mostrarem essa que tá tudo bem também, que ela fique nervosa, que ela fique chateada, que em algum momento o rendimento dela caia, mas que estaremos todos juntos para se reerguer diante disso, a motivação também aumenta. Legal, Lê. Acabei de receber um puxão de orelha aqui para a gente acelerar, já passou de 1 hora. Vou responder uma última, eu vi que tem uns comentários aqui específicos, tem uma pergunta para o Felipe. Dicas fundamentais para quem ainda não aceita cultura ágil home office. De novo, eu acho que é muito difícil alguém aderir a uma coisa que nunca fez ou que não está acostumado se ela não saber por que ela está fazendo aquilo. Então, para você pode parecer óbvio que tem que trazer eficiência para trabalhar remoto, que uma ferramenta é super simples de usar, para muitos não é. Então, ter paciência, explicar o porquê, explicar de novo, explicar pela terceira vez é o jeito. E acho que é assim que você vai conseguir baindo as pessoas para entrar no seu projeto ou seguir o seu processo novo. Fê, não sei se você leu ali a pergunta, mas queria ouvir um pouco mais do Felipe sobre dicas de como manter as vendas em empresas de modo que ofereçam quase que um consumo desnecessário no momento. Sim, eu vi essa pergunta e vi uma outra também do Vitor Hugo. O que vocês acham sobre o momento de descontração agendada do time, como se fosse uma reunião de 15, 20 minutos? Eu vou tentar responder as duas rápido, né, porque a gente está com pouco tempo aí, mas basicamente para Marcela, empresas de moda que vendem itens desnecessários nesse momento. Eu acho que vai muito naquela linha de longo prazo, né, de fidelizar o seu cliente, a sua marca e a sua empresa no longo prazo, sabe? Se você vende talvez um sapato que o cara agora não vai sair na rua, não precisa comprar, você vende um biquíni que o cara usa para ir para a praia, ou a menina usa para ir para a praia e agora não é o momento de ficar na praia, é uma coisa que realmente no curto prazo ele não tem um incentivo, né, direto para comprar nesse momento. Mas se você fizer parcerias estratégicas, de falar, ó, toda peça comprada agora, 1% vai ser revertido para ajudar nas doações dos hospitais do meu país. Ou se você aumentar o prazo de entrega, der um incentivo adicional, comprando uma peça você leva, cara, um cashback adicional na Truora ou no Uber, enfim. São momentos de realmente reflexão social nessa crise, em que as pessoas querem ver, nesse momento, que a sua marca, a sua empresa, ela está comprometida com o bem-estar social e ela está fazendo a parte dela, né, para ajudar a melhorar a sua vida. Então, é um momento, eu acho que é essencial de não pensar na venda de amanhã, do curto prazo, principalmente se não for um produto foco, né? Você não vai comparar a necessidade de comprar um álcool gel agora com um biquíni, mas principalmente de fazer ações que solidifiquem sua marca e fidelizem seu cliente a longo prazo, para quando essa tempestade passar, ele voltar a ser um consumidor ávido, né, da sua marca. E com relação à pergunta do Vitor Hugo, eu acho super produtivo fazer esse tipo de coisa, né, simular ali uns 20 minutos, meia hora ou até 1 hora de happy hour semanal com o time. É extremamente importante para a saúde mental, né, da equipe, para descontrair um pouco, botar o papo em dia, para não sentir tanta falta assim do dia a dia do escritório, e também para mostrar que, além, né, de colaboradores da empresa, vocês são amigos, né? Então, acho super importante para reforçar esses laços, que o time que joga junto, vence junto. Essa é a minha opinião. Valeu, Felipe. Respondendo a última aqui, aí fechamos. Leonardo, que dica você daria para uma empresa implementar o home office, sendo que seu produto é de extrema confidencialidade? Eu acho que um resumo de tudo que a gente está falando aqui é que a gente quer simular o que seria um trabalho de office no home office. Então, tudo que a gente puder reproduzir que traga segurança, que traga conforto para a empresa, para as regras e para os processos, tem que ser feito. Então, esse produto que você vende, tenho certeza que devia ter algum método de controle de acesso no seu escritório, ou alas que eram separadas para, sei lá, ter algum tipo de diferença geográfica no escritório. Então, ter uma conversa franca com o seu líder, ou você com seus liderados, de como que a gente reproduz e garante que essa mesma segurança que antes existia no ambiente físico vem para o ambiente virtual. No fim do dia, acho que a sua empresa quer sobreviver, apesar de ser um produto mais confidencial. O lance é aumentar a confiança entre vocês e garantir que os processos que estão à disposição para manter a confidencialidade sejam reproduzidos da melhor forma possível. Pessoal, pelo que eu vi aqui de várias outras perguntas, eu acho que
tá todo mundo aqui no mesmo barco, né? Muita gente que já fazia home office, outros que não faziam, tentando aprender como que vão ser os próximos meses. E reforço o que eu ouvi muito da Lei do Felipe aqui, que é empatia. A gente aqui, apesar desse webinar estar acabando agora, a gente continua à disposição para ouvir histórias, para trocar ideia. Tanto a PIU quanto a Atruora são B2B, então a gente já fala naturalmente com empresas de várias indústrias diferentes e de lugares diferentes, de países diferentes. A gente está com mais tempo para falar também. Então, junto com a apresentação em PDF, com o link da gravação disso aqui, vai os nossos contatos, podem falar com o Felipe diretamente por LinkedIn, por e-mail, comigo, com a Lê também. Estamos à disposição. O que a gente quer fazer é ter empatia nesse momento, trocar ideia, trocar aprendizado. Certeza que vão ter mais webinars com conteúdos mais atualizados e com outras coisas. Mas muito, muito obrigado para todo mundo que entrou. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, Fê. Obrigado, Letícia. Obrigado, Gabriel. A gente se vê na próxima aí, pessoal. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Obrigada a todos, boa noite.